Saudações, amigos concurseiros, tudo bem com vocês, meus amigos e amigas? Pessoal, aqui quem vos fala é o GCM Oliveira. E no dia de hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre um tema recente, um tema relevante que já foi abordado por muitos outros interessados no assunto, por muitos outros produtores de conteúdo. Mas eu creio que a minha opinião deve ser relevante para vocês, meus seguidores que estão sempre me acompanhando aqui. Beleza? Obrigado pela sua audiência. Já peço, inclusive, que deixe seu like. Por gentileza, fortaleça o canal do Oliveira. Bom, e dando continuidade ao que eu estava falando, o tema que está muito em alta, que está todo mundo comentando, é a respeito do limite etário da GCM de São Paulo. Esse limite é que recentemente foi fixado pelo STF em 30 anos, quer dizer, não foi o STF quem fixou. Foi uma lei municipal que foi criada aqui em São Paulo no ano de 2022. E essa lei estabelecia um limite etário de 30 anos para o ingresso na GCM, na Guarda Civil Metropolitana da capital de São Paulo, ok? Só que, naquele momento, quando essa lei foi lançada, a Câmara aprovou tudo certinho, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou que essa lei seria inconstitucional, que esse limite etário seria incabível, um etarismo num órgão que, tecnicamente, pelo menos aos olhos do Tribunal de Justiça de São Paulo, um órgão que não é policial, Eles não reconhecem a GCM, pelo menos naquele momento, como sendo um órgão de natureza policial. Por isso seria inconstitucional impor um limite etário, beleza? Aí o que aconteceu? Aconteceu que a Procuradoria do município de São Paulo recorreu dessa decisão. Recorreu a uma instância superior. Por quê? Quem julgou inconstitucional o limite etário foi o TJSP. Aí a Procuradoria do município recorreu ao STF, entendeu? Fez uma reclamação ao STF. E o que alega nessa reclamação? Alegando que o próprio STF já tomou decisões favoráveis ao limite etário. Por quê? Porque o STF, no caso, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, reconhece as guardas municipais como sendo um órgão de segurança pública. Porque as guardas municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP. Com base nisso, já foi dado favorável para algumas corporações, para algumas prefeituras, imporem um limite etário em suas guardas. Por quê? Por conta delas estarem no Sistema Único de Segurança Pública, então isso justificaria um limite etário pela natureza de sua função. Beleza? Então, usando essa jurisprudência, a Procuradoria do município de São Paulo reclamou junto ao STF, e agora, no último dia 25 de novembro, finalmente foi decidido. O ministro Alexandre de Moraes decidiu que essa decisão de impor limite etário aqui em São Paulo é sim constitucional, ou seja, é permitido, ela é condizente com a Constituição brasileira. Então, meus amigos, depois de tudo isso, dessa explicação, eu procurei cortar em miúdos aqui para que os senhores fiquem contextualizados a respeito dessa situação. Aí, após tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes julgou procedente o limite etário aqui em São Paulo. E o que isso significa? Será que isso é bom ou é ruim? Olha, eu sempre falei aqui nos meus vídeos, e repito, que eu sou contra etarismo em concursos públicos, Se forem impor um limite etário para uma guarda municipal, eu acho que seria algo bem razoável. Pelo menos algo em torno de 35, 40 anos. Por quê? Aqui em São Paulo nós já temos uma lei que fala a respeito disso, que tenta legislar a respeito disso. Algumas pessoas falam o seguinte: se um guarda entrar muito velho, ele vai produzir muito pouco, vai se aposentar 5 anos depois. Não, senhor, não é assim que funciona. Nós temos lei municipal que estabelece que qualquer pessoa que entre na guarda tem que trabalhar pelo menos 20 anos de serviço para poder se aposentar. Ou seja, você entrou com 50 anos, o problema é seu, vai trabalhar até os 70 para se aposentar como guarda. Muito provavelmente esse trabalhador já tem contribuído com o INSS em outros empregos que ele trabalhou anteriormente. Aí ele terá que averbar esse tempo de serviço que ele tem fora, trabalhar no mínimo mais 20 anos na GCM de São Paulo para poder se aposentar como guarda. Então, isso não existe essa ideia de que o guarda vai entrar muito velho, vai trabalhar pouquinho tempo e se aposentar. Não. Já tem lei sobre isso, que fala que o guarda tem que trabalhar pelo menos 20 anos de serviço para poder se aposentar como guarda, beleza? Então, por isso que eu falei, seria razoável um limite etário sim, Mas que fosse algo em torno dos 40 anos, digamos assim, seria até aceitável, Mas, infelizmente, não cabe a nós concordar ou não. Já decidiram fazer o quê? O que nós podemos fazer, o que vocês, no caso, podem fazer é recorrer da decisão. Quando abrir o próximo concurso, é provável, é possível que o limite etário seja de 30 anos, porque essa lei já está válida,
ela foi sancionada e ela foi derrubada pelo TJSP e agora foi novamente restabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal. Então, é possível que no próximo concurso haverá sim um limite etário em 30 anos de idade. Aí cabe a vocês decidirem se vale a pena lutar por isso ou não, caso você já tenha mais de 30 anos, né? Então, o que eu tinha para falar com os senhores é somente isso. Infelizmente, o próximo concurso pode ser que venha com esse limite. Se o senhor ou a senhora tiver mais de 30 anos, talvez já não dê mais para fazer. O que eu quero dizer é que isso pode acabar se tornando uma tendência. Outros municípios, usando essa jurisprudência, podem fazer o mesmo. Nós temos municípios aí, como por exemplo de Osasco, lá não tem limite etário, né? A GCM nesse último concurso não teve limite etário. Todo mundo que fizesse passaria, e passando em todas as etapas, independente da idade, poderia ser empossado. Mas tudo pode acontecer, porque baseado nessa jurisprudência, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, pode ser que outros municípios comecem a pensar da mesma forma, impor um limite etário. Não necessariamente de 30 anos, mas pode ser que imponham sim limite etário. E o que eu quero dizer para vocês é, corram contra o tempo, né? Procurem passar o quanto antes aí, porque nós vemos as guardas municipais sendo valorizadas, estão sendo mais equipadas, estão sendo melhor remuneradas. Então, já que estão pagando melhor, estão preparando melhor, estão oferecendo melhores equipamentos, pode ser que também comecem a exigir mais, né? Vão fazer provas mais complexas e vão impor o limite etário, né? Então, por isso que eu estou dizendo para os senhores, corram contra o tempo, procurem ser empossados aí, procurem passar o quanto antes, se possível também, né? Que eu sei que não é tão fácil, não é tão simples assim, mas eu quero dizer é que pode ser que isso acabe virando uma tendência e que outros municípios sigam essa mesma linha do município de São Paulo em impor um limite etário, beleza? Uma boa tarde a todos. Sinto muito em trazer essa notícia tão desfavorável, mas a minha função aqui não é nem concordar nem discordar, é só trazer informação para os senhores. Comentem aí o que vocês acham a respeito disso e vamos em frente.